Olá, olá pessoal, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Vou esperar um minutinho para as pessoas entrarem e aí a gente começa. Boa tarde para todo mundo. Bom, vou me apresentar, esperar aí a doutora Betina entrar. Olá, doutora Betina! Boa tarde! Tudo Olá, bem? boa tarde, tudo bem? Tudo Tudo bem ótimo, e você, também. Larice, tudo bem? Vou me Que apresentar um ótimo, pouquinho da Sovitar e aí a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Bom, pessoal, com primeiramente, certeza. boa tarde. Meu nome é Larissa, eu faço parte do time de P&D aqui da Sovitar. A Sovitar ela é uma empresa do Grupo Fagron. Nós surgimos a partir de uma fusão de três empresas, que é a Organic, Excipiente e Via Farma. Hoje nós somos uma empresa voltada muito para a vitalidade, então nós temos ativos na nossa linha, como cosméticos, nutracêuticos, parte de fisiologia esportiva e também a nossa linha VET, tá? Hoje eu trouxe para vocês uma convidada muito especial para a gente, que abrange aí uma grande quantidade de ativos do nosso portfólio, com um tema também muito legal. A live de hoje a gente está falando sobre nanotecnologia, maximizando o desempenho de ingredientes ativos. E eu vou apresentar um pouquinho a doutora Betina e ela fala um pouquinho para a gente. A doutora Betina ela é farmacêutica e ela é CEO da Nanovetores, que é uma das maiores empresas aí do segmento de nanotecnologia. Quer se apresentar um pouquinho para a gente? Pode ser, com certeza, Larice. Primeiramente, obrigada pelo Imagina. convite para estarmos juntos falando um pouquinho mais da nanotecnologia, dos ativos da Nanovetores e como que quem aí nos assiste pode Uhum, encontrar esses ativos, esses produtos através da Sovitar. Já é uma parceria aí de longa data, então sempre é bom a gente sim. voltar a falar desse tema. E eu posso me apresentar como uma cientista que me tornei empreendedora. Então eu tenho uma trajetória acadêmica, sou farmacêutica, fiz meu mestrado, meu doutorado, sempre trabalhando com Uhum. sistemas de encapsulação, micro e nanopartículas. E após toda essa trajetória acadêmica, eu e meu marido Ricardo fundamos, então, lá em 2008, a Nanovetores. A Nanovetores é, então, uma empresa especializada, uma das referências, das grandes referências nacionais e também aí nos mais de 40 países que nós exportamos, para sistemas de encapsulação de ativos. E a nossa plataforma, ela é muito moldada para sustentabilidade. Hoje acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais, os diferenciais da tecnologia, mas só para vocês entenderem o que nos diferencia, principalmente de outros concorrentes aí no mundo afora, com nanotecnologia, é que nós trabalhamos com sistemas encapsulantes. O que é isso? São as partículas que nós fizemos para vetorizar esses ativos, esses ingredientes. Nós trabalhamos de forma muito sustentável porque utilizamos materiais biocompatíveis, biodegradáveis, num processo feito totalmente com química verde, sem uso de solventes orgânicos. Então, nós temos aí performance, segurança e um diferencial incrível aí para os mais exigentes Que peles e legal. públicos. Antes da gente começar, só avisar vocês que todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui nos comentários, que a gente responde durante a live. Ou, se sentir mais confortável, pode mandar também no direct aqui do Instagram da Sovitar, que a gente responde vocês, tá? Primeiramente, eu acho muito interessante a gente falar sobre a tecnologia, né? O que seria a nanotecnologia? Vamos lá, então. A nanotecnologia, ela pode ser definida como a ciência do invisível, ou seja, nós estamos falando de uma escala métrica muito pequena. O nano significa, o nanômetro é uma escala que ele corresponde à bilionésima parte do metro,
Ou seja, para nós termos uma ideia, se nós pegássemos um fiozinho de cabelo, dividíssemos aí em 80 mil vezes, nós teríamos aí aproximadamente 1 nanômetro. Claro que nós não trabalhamos com estruturas tão pequenas, nós trabalhamos com estruturas que têm um tamanho adequado para que a sua permeação seja efetiva no alvo de ação, com o seu desempenho. Então, nós trabalhamos aí com estruturas acima de 200 nanômetros, porque nós controlamos o nível de permeação, tendo então uma entrega efetiva e segura. Mas voltando aí para o contexto do que é o nano, é isso, é algo muito, muito pequeno, mas que tem excelentes desempenhos. Trazendo um pouco para a nossa realidade aqui dos cosméticos, dermocosméticos, ativos, uma das grandes propostas da nanotecnologia é proteger ativos. Nessa proteção de ativos, eu acho que hoje a gente vai ter tempo de conversar um pouquinho de ativos que são ativos clássicos, muito interessantes, mas porém extremamente desafiadores do ponto de vista de formulação, porque eles não têm estabilidade, eles oxidam, eles reagem com outros componentes da fórmula. Então, a nanotecnologia vem com essa proposta de proteger esses ativos. Uma vez que nós protegemos esses ativos e controlamos o tamanho dessas partículas, nós conseguimos definir qual é o nível de permeação em pele que nós precisamos. E aí começa uma outra grande vantagem, o incremento de permeação, a entrega desse ativo no alvo exato de ação. E é por isso que nós desencadeamos esses benefícios numa entrega muito grande, que é um aumento de performance, de eficácia. Então, nós temos aí, quando nós comparamos ativos livres e ativos encapsulados, nós temos aí um diferencial incrível em termos de incremento de resposta, em tempo de resposta, resultados muito importantes em um curto período de tempo. Então, aí a gente pode falar muito, e eu acho que vai ser o nosso bate-papo hoje, vai ser de nanotecnologia, vai ter muita coisa gostosa para a gente E o diferencial realmente, né, da nanotecnologia, principalmente a questão da biodisponibilidade, né? Hoje a gente utiliza uma concentração muito inferior comparada a ativos aí que não são nanoencapsulados. E também a questão de uma maior facilidade na hora da manipulação, né? Hoje a gente pode considerar isso como um diferencial. Com certeza. Com relação às concentrações de ativos, tem muita farmácia que tem as dúvidas com relação a fator de correção, por exemplo, se os ativos já estão 100% ali dentro. Acho legal também a gente falar um pouquinho. Sim, essa é uma excelente pergunta, porque quando a gente fala de nanotecnologia, a gente começa a falar de doses efetivas. Como é que a gente calcula uma dose efetiva de um determinado ativo, de um determinado fármaco? É fazendo, sim, os testes de efetividade, mas essa definição de dose, ela está muito relacionada, por exemplo, com a performance, como esse ativo chega, com as características físico-químicas desses ativos. Quando nós superamos, estamos falando aqui de ativos de aplicação tópica. Quando nós superamos o principal desafio de um ativo que é aplicado topicamente, que é a retenção no extrato córneo, porque o extrato córneo, a nossa barreira, né, a nossa camada mais externa da pele, ela tem como principal função exatamente essa, fazer a proteção e manter a integridade aí do nosso corpo. Então, esses ativos, eles têm uma grande limitação de permeação. Quando nós fizemos esse processo, que nós superamos esse desafio de permeação, quer dizer, nós já estamos levando um ativo num lugar que talvez antes ele não chegasse com facilidade. Atrelado a isso, nós melhoramos a estabilidade desses ativos. Quando a gente falava de doses e ativos de forma convencional, considerando que grande parte deles se degrada, considerando que grande parte deles não permeia, nós temos uma dose X. Quando nós superamos esses desafios, nós estamos diante de uma nova realidade de dosagens. Então, quando a gente fala de doses efetivas em nanotecnologia, quer dizer que doses muito menores são mais efetivas. E como que vocês aí na farmácia, o farmacêutico que está desenvolvendo, vai saber qual é a dosagem que ele usa? Ele pode seguir a concentração de uso recomendada. Vamos supor, uma vitamina C que ele usaria a 10%, ele pode usar 10% do nanovetor vitamina C. Nós aqui na Nanovetores, quando desenvolvemos esses ativos novos, nós fizemos sim os estudos de eficácia clínica, estudos de segurança que nos respaldam a indicar uma concentração de uso. Normalmente, na grande maioria dos nossos ativos, essa concentração de uso ela varia de 1 a 10%. Tá? Então, na farmácia, vocês podem seguir aí uma correlação
sem ter fator de correção, Sim. mas seguindo uma concentração direta do que vocês recebem aí numa É isso que prescrição torna o médica, por ativo exemplo. ser mais fácil, né, na hora da manipulação. Porque a questão de fator de correção, hoje em Com dia, sim, é certeza. uma grande dificuldade. E tem muitas farmácias que têm a grande dificuldade na hora de aplicar fator de correção em ativos. E ativos nanoencapsulados traz essa Sim. facilidade para a gente, né? Uma outra grande facilidade, Larissa, que eles vão ter é na Sim. manipulação desses ativos. Porque aquele ativo que é ruim de você dispersar, que te dá um trabalho enorme, você tem que, às vezes, micronizar quando é no formato sólido, tem uma dificuldade, às vezes você vai ter que usar um solvente orgânico, um etanol, para fazer uma diluição, para depois incorporar em fórmula. Isso com a nanotecnologia não existe. Por quê? Porque o nosso produto, ele é um produto líquido, ele é uma suspensão de nanopartículas em base aquosa, então você vai simplesmente utilizar esse ativo, a gente sempre recomenda, precisa ser bem agitado antes de usar. Por que precisa ser agitado? Por ser uma suspensão, para que nós possamos garantir a homogeneidade de dose, recomendação de agitar antes Uhum. de usar, antes de você incorporar na sua fórmula. E ela é muito facilmente Dispersa, né? Ela dispersa fácil, sim. homogeneizada, então dispersa muito fácil, além de toda a questão de melhor desempenho, você ganha uma praticidade enorme no teu processo Sim, de sim. fabricação desse Isso produto. totalmente. Eu que tenho experiência aí de farmácia de manipulação, É, eu posso falar com certeza que quando a gente usa ativos assim que facilitam a hora da manipulação, nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Por ejemplo, é muito bom, né? E até as questões de sinergia, né, Larissa? Porque muitas vezes ativos são sim, sim, incompatíveis quando você coloca numa fórmula. Quando você usa nanotecnologia, nós vamos entender que cada ativo está protegido, encapsulado e confinado dentro daquele envoltório e ele não interage com outros componentes da fórmula. Então, a tua fórmula ela fica muito mais facilmente compatível com outros componentes, superando aí algumas limitações que até então não eram possíveis de sinergia de ativos que tornavam isso daí é até um incompatíveis. adendo, que era até uma coisa que eu ia te perguntar, que é com relação a ativos que são encapsulados e Sim, ativos que não são encapsulados, em que estão ali na sua forma pura, né? Tem essa diferença, né? sim, sim. Tem. Na questão Uhum. de manipulação já é o primeiro, na questão de manipulação, de compatibilidade, esse é o primeiro diferencial que nós podemos evidenciar, por exemplo, a facilidade e pelo fato de eles estarem isolados, cada um em seu sistema de nanopartículas, nós não temos essa interação direta. O ativo que está encapsulado, para vocês terem uma ideia, ele não vai interagir com a base, né, com os componentes da base, ele não vai interagir com o componente, com o material de embalagem. Então, realmente, você tem ele muito específico, muito protegido. E aí vem um outro link super interessante com a tecnologia da nanovetores, que são os Sim. gatilhos de liberação. O que faz esse ativo que está encapsulado liberar esse componente no momento que você aplica na pele? São os gatilhos de liberação. Então, na nanovetores, nós trabalhamos com 5 diferentes gatilhos. O gatilho que eu diria talvez o mais importante, que a gente mais usa para aplicação em pele, é o gatilho enzimático. Então, enzimas que nós temos na nossa pele após aplicado esse produto que contém a nanotecnologia, nós temos aí a permeação e essas enzimas que estão na nossa pele começam a degradar lentamente esse material de cápsula, que ele é biodegradável, e aí começa a liberar, então, esse ativo lentamente. Essa taxa de liberação de ativo chega a alcançar de 8 a 12 horas para que você tenha uma liberação total desse ativo no seu alvo de ação. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque quando nós temos o produto que foi manipulado e que está lá guardadinho com o paciente, o ativo está confinado, ele não está sendo liberado, ele não interage, ele está protegido. Ele só vai ser liberado depois de aplicado em pele. Então, isso é uma performance que realmente entrega o resultado aí que a gente tanto fala com a Esse, por nanotecnologia. exemplo, é uma coisa importante quando a gente fala de vitamina C, né? Para oxidar antes, né? E no caso do ativo nanoencapsulado, Muito, que muito. é o nosso nanovetor de vitamina C, isso não acontece. Exatamente. Esse aí, Larissa, eu diria que é um dos Sim. cases mais interessantes, porque não tem quem não É o goste de uma principal vitamina aí C, para uso né? Então, acho que tópico. todo dermatologista
É, Sim. aquele ativo queridinho, aquele ativo que tem muitas funcionalidades, porque a vitamina C, ela atua tanto como a proposta de promover Sim. clareamento, uniformização de tom de pele, anti-aging, ela tem aí uma série de benefícios e por isso ela é tão requerida. Mas nós sabemos o desafio que é manipular vitamina C, né? Então foi por isso que ao longo dos anos nós encontramos aí não só na manipulação, mas também nas indústrias cosméticas e dermocosméticas, uma grande variedade Uhum. de vitamina C, de formas e de derivados de vitamina C, no intuito de melhorar essa estabilidade e dosagens cada vez maiores. Por que essas dosagens cada vez maiores? Porque sabendo que esse produto não permeia, não é tão efetivo, oxida na embalagem. Como é que a gente vê a oxidação da vitamina C? O produto que vai Sim. escurecendo. Você comprou, você abriu e daqui a pouco ele está ficando escuro. Esse é um processo normal de degradação do processo de oxidação da vitamina C, transformando aí nesse derivado que tem essa coloração castanha. Então, quando nós Uhum. trabalhamos com a nanotecnologia protegendo esse ativo, nós voltamos a pensar ali na questão das doses efetivas. Doses muito menores vão entregar o resultado porque esse ativo vai estar estável, esse ativo vai permear. Só para vocês terem uma comparação, uma ideia aí, nós fizemos um estudo de permeação comparativo do ácido ascórbico livre com ácido ascórbico encapsulado. O fato de ele estar encapsulado fez com que ele permeasse 22% a mais em pele. Isso já é um dado muito legal. Quando nós comparamos síntese de colágeno, a versão encapsulada fez com que ele atingisse melhor o alvo de ação e isso estimulou em 5 vezes mais síntese de colágeno. Então, assim, são dados realmente muito impactantes e é por isso que nós temos resultados tão melhores quando trabalhamos aí usando a nanotecnologia, né? Não é à toa que as pessoas hoje, elas já olham o rótulo do produto e quando elas percebem que tem aí a nanotecnologia ou que um dermatologista recomenda com a nanotecnologia, eles já sabem e já remetem diretamente a um Sim, produto de sim. As maior farmácias hoje efetividade. procuram bastante ativos que são nanoencapsulados. Hoje o foco maior é nesses ativos do que Sim. ativos que são na sua forma pura, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre um ativo aí que tem uma grande diferença quando a gente fala da sua forma encapsulada, em características, e também quando ele está na sua forma pura, que é muito comum também de encontrar em farmácias de manipulação. E com relação à vitamina C, a gente tem alguma contraindicação? Pode ser usada aí durante o dia, por exemplo, concentrações de uso? Ela pode e deve ser utilizada durante o dia, super tranquilo. O único ativo que nós recomendamos um pouquinho mais de cautela na questão do uso Uhum. diurno é o retinol nanoencapsulado, né? O nanoretinol, porque o retinol ele é mais recomendado para a noite, né? Pode ter alguma questão de fotossensibilidade, então Uhum. recomenda-se o uso noturno com a remoção do produto e aplicação de filtro solar. Embora já se tenha aí no mercado várias marcas que têm trabalhado com retinol, inclusive para uso de produtos de uso diurno, associado com filtro solar. Então, isso não chega a ser um problema, né? Eu acho que desde que você concilia aí a proteção solar Que simultânea, é legal. tranquilo. Hoje aqui na Sovitar, a gente tem, como eu comentei, né? Hoje o nosso portfólio ele abrange uma quantidade grande de produtos que são nanoencapsulados. E um produto extremamente legal aí para a gente poder falar é o Yalucola Green, né? O Nano Yalucola Green Eco. Ele é um colágeno aí vegano, né? Que tem uma associação com ácido hialurônico, que também é um produto totalmente diferenciado aí no mercado quando a gente fala de colágeno vegano, né? É legal a gente falar um pouquinho também. Vamos lá, porque esse é um ativo queridinho, porque esse é um desenvolvimento super exclusivo da Nanovetores. Nós desenvolvemos uma nanopartícula que faz a mescla de ácido hialurônico com esse colágeno vegano, né? O colágeno, nós sabemos o quanto que ele é bom, quanto que ele é importante para a nossa pele, mas nós também entendemos que ao longo dos anos muitas pessoas, e o Uhum. próprio segmento cosmético, ele tem banido produtos que são de origem animal. Então, o colágeno perdeu, a gente ficou sem um Sim. substituto para esse colágeno. Então, esse colágeno que nós chamamos que é um colágeno vegano, é um colágeno obtido por rota biotecnológica, né, por fermentação de leveduras,
e tem um desempenho fantástico. Ele, em sinergia com ácido hialurônico, foi responsável por promover benefícios incríveis, tá? Eu vou até sinalizar alguns dos que a gente testou aí em teste clínico. A questão de códigos de barra, bigode chinês, recuperação de contorno facial, ou seja, aqueles quesitos que nós geralmente buscamos aí num processo de harmonização facial, esse ativo Uhum. entrega como benefício num produto cosmético. Então, assim, ele é super, super interessante, é um ativo que foi premiado aí pela característica de inovação, ele foi um dos ativos premiados esse ano na FCE Cosmetic, então recomendo demais para vocês, né? A gente tem, ele pode ser aplicado em sérums, em loção, ele é um ativo por si só transparente, então para quem vai também fazer um sérum transparente, ele fica super bonito, de um sensorial super agradável, porque ele é muito leve, né? Essa é uma outra característica da nanotecnologia. Os ativos, por estarem num tamanho menor, eles promovem uma melhor espalhabilidade, uma melhor permeação, e com isso o sensorial deles é muito agradável, um sensorial leve, né? Nós não temos aquele efeito Uhum. oclusivo de muitos ativos, então ele é super, super gostoso. Recomendo muito vocês usarem, porque ele realmente entrega benefícios incríveis, tenho certeza que Doutora, vocês tem vão uma gostar. perguntinha aqui que estão falando se o nanoácido hialurônico pode ser usado puro ou ele precisa, assim, ser incorporado em alguma base. Não tem contraindicação, gente. Eu mesma já usei, tá? Eu gosto muito e assim, não teria Uhum. contraindicação, tá? Como ele está nesse formato de nanopartículas, ele tem uma permeação adequada e ele tem, assim, é um produto que tem um pH super próximo da neutralidade, ele não tem nenhuma contraindicação, então não teria problema, né? Dependendo do procedimento que você vai usar, pingar um pouquinho do ácido hialurônico para fazer aí uma reepitelização. Tá. Tranquilo, não teria problema. Tem mais perguntinhas aqui, mas no final eu olho para a gente poder responder. Tá Vamos joia, seguir tá para a parte de ótimo. clareamento. Hoje, assim, é uma questão Vamos muito lá. procurada, né, pelas pessoas, principalmente manchas de melasma, né? E hoje aqui na Sovitá a gente tem um produto maravilhoso para a região facial, né, para cuidar do melasma mesmo. E é legal a gente falar um pouquinho sobre o nanocisteamine, né? Qual que é a diferença hoje que a gente encontra no mercado com o nanocisteamine e a cisteamina pura que a gente encontra? Então vamos lá. Primeiro, eu acho que assim é um ativo quem não conhece ainda, ou Uhum, os que já conhecem já vão saber me responder qual é o principal problema da cisteamina, né? Eu acho que você concordo. concorda comigo, né, Larissa, Sim. que é o cheiro. Ele tem um odor desagradável, porque por ele ser um produto, né, um ativo que contém aí essas ligações à cisteamina, ela tem, de fato, um cheiro muito característico vou dizer para vocês, de um ovo podre, né? Então, assim, ele é difícil a adesão do paciente ao tratamento, porque ele tem essa característica. Então, o processo de encapsulação, ele vem como uma alternativa a ocluir, a reduzir esse cheiro desagradável, tá? Então, esse talvez é um dos primeiros benefícios que pensamos o porquê usar uma cisteamina encapsulada, é torná-lo mais agradável ao uso. A cisteamina, ela tem sido um ativo excelente no tratamento de melasma. Então, assim, vamos pensar que a gente tem aí, quando a gente fala cisteamina, hidroquinona, a hidroquinona a gente sabe é um ativo performático, porém um tanto polêmico pela questão do efeito rebote que ela tem depois, a despigmentação irreversível que ela causa em pele. Então, assim, a cisteamina hoje é uma versão segura para entrega de impacto, de um tratamento muito bom de impacto realmente no quesito de melasma. Nós sabemos que melasma é algo muito difícil de tratar, porque ela vem aí de várias, ocasionado por vários fatores hormonais, Sim. exposição excessiva em sol, enfim, a pessoa que tem o melasma, né? Muitas mulheres pós-processo gestacional acabam desencadeando melasma, e é extremamente difícil de tratar, e é um problema que às vezes melhora, atenua e uma exposição solar ele acaba voltando. Então, ter uma solução mais efetiva para o tratamento de melasma, de fato, é algo muito, muito importante. Quando a gente vai pensar em termos de comparativo livre encapsulado, então,
além de redução de odor, que torna esse produto mais facilmente manipulado, não que o nosso nanocisteamine não tenha nada de odor, ele tem odor sim, mas ele torna muito mais fácil a vida do formulador, que pode associar uma fragrância que harmonize o cheiro. Então, para quem precisar, aqui na Nanovetores nós temos indicação, temos sugestões de algumas fragrâncias que harmonizam bem o odor e que tornam o produto top, tá? Então, se vocês precisarem aí de algum apoio nesse sentido, podem conversar conosco, aqui com a nossa equipe. O outro quesito é exatamente a performance. O fato de nós protegermos esse ativo, permearmos ele de maneira mais profunda, né, e mais contundente, nós temos melhor desempenho em termos de efetividade. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, os testes clínicos mostraram 100% de melhora, né? Para algumas voluntárias, talvez já uma melhora mais importante, para outras não tanto, dependendo do estágio do melasma, mas 100% das voluntárias tiveram melhora nos primeiros 7 dias de tratamento com a NBCTamina, tá? Com a cisteamina nanoencapsulada. Isso é muito rápido. Quando nós fomos fazer esse teste, porque esse produto estava sendo lançado na Ásia, então a gente estava com uma articulação aqui na questão de testes clínicos para essa finalidade. Inclusive, esse é um ativo que a gente exporta muito, só para vocês terem ideia assim, do quão longe vai a tecnologia da Nanovetores, principalmente para mercados onde o clareamento de pele é um pré-requisito super importante para a população, como é o caso da Ásia, né? Então, 100% das voluntárias tiveram algum grau de incremento já nos primeiros 7 dias, e esse estudo foi realizado por 7, 15, 30 dias, então, de acompanhamento. Então, assim, sem sombra de dúvidas, é um ativo que eu recomendo muito para vocês. Outro aspecto super importante no quesito da cisteamina. Quem já usou cisteamina, né? Se tem algum dermatologista aqui que está nos acompanhando agora, sabe o protocolo padrão aí que geralmente se apresenta para a cisteamina. Você aplicá-la, deixar agir por 15 minutos, meia hora, algumas empresas recomendam 1 hora de ação, e você remover esse produto. Por quê? Porque ela também pode causar algum tipo de reação, queimadura em pele e tudo mais. A cisteamina nanoencapsulada, por a gente ter uma dose muito, muito menor em relação à livre, ela é muito mais segura. Então, o protocolo de uso qual é? Aplicação noturna, e você pode dormir com o produto, na manhã seguinte você lava o rosto, aplica protetor solar e tá tudo certo, tá? Então, assim, é super seguro, super tranquilo e com desempenho realmente muito importante. Eu posso falar assim com palavras, porque aqui na Sovitá a gente fez um teste, né, com a cisteamine, com o sérum. Hoje aqui na Sovitá a gente trabalha também com linhas de bases, né, então uma base mais vegana, né, mais vegetal. E a gente fez a incorporação da cisteamine aí com o sérum e ficou maravilhoso. E em questão de cheiro, o odor, né, dá para perceber realmente a oclusão aí do odor. Não é por completo, mas se você comparar com uma cisteamina pura, é realmente muito, muito inferior. Muito inferior. Muito. Tem vezes que Isso não mesmo, né, precisa Larissa? nem Às vezes colocar alguém tem... essência, nem colocar aí um neutralizador de odores. Sim, sim. Dependendo da concentração que você vai usar, você, né, nem precisa. Se você vai querer usar um teor um pouquinho mais alto, aí você pode harmonizar, colocar um neutralizador de odor. Mas realmente, para quem nunca sentiu uma cisteamina livre, talvez até possa pensar, né, ela cheira. Quando a gente fala que ela tem esse cheiro, a pessoa já Para até o remete realmente tratamento, a né? pensar, Tem ela até tem. esse Mas aí, problema. compara com o ativo livre para você ver realmente o diferencial que ela tem. Eu vi que subiu um comentário aqui de alguém falando exatamente isso, né? Que Foi realmente melhorou muito em relação a à Letícia. livre. Tenho melasma, já usei realmente a nanocisteamina e faz muita diferença. E o odor é quase imperceptível perante a cisteamina comum. Realmente, é muito inferior. Sim, sim. E é bem isso, né? Quando você tem um produto que ele tem um cheiro desagradável, você persistir no tratamento é difícil, né? O produto ele tem que ser agradável ao uso, e eu acho que cada vez mais com a nanotecnologia a gente tem conseguido desenvolver fórmulas que são agradáveis, gostosas, de sensorial muito elegante, muito leve
e que tem desempenho incrível, né? Hoje eu acredito que muitos dos produtos com técnicas que nós estamos tendo, com equipamentos, têm trazido para as pessoas uma jovialidade natural, sem você realmente, às vezes, se expor até a tratamentos mais arriscados, né? Porque a nossa população, ela está aumentando a expectativa de vida, está envelhecendo, quer envelhecer de forma saudável, de forma bonita, né? E de uma forma natural. Acho que isso Que é bem legal. importante. Um produto que a gente tem aqui hoje em linha, assim, que é sucesso no mercado, eu posso, com palavra, falar, são maravilhosas, são as nossas pérolas, né? Hoje a gente chama aqui na Sovitá como as Nanopears. Hoje a gente tem a Nanopear de ácido hialurônico, retinol, resveratrol, cafeína, caviar, nanovitamina C, né, que é a pérola de vitamina C, e a Golden Blue. E é legal a gente falar um pouquinho sobre elas também, né? O modo de aplicação, como elas são ali em forma farmacêutica. Sim, sim, elas são, para quem não usou ainda, recomendo muito que vocês Fora testem essas pérolas. a Elas boniteza, são, né? Que primeiro, é a coisa mais linda. a beleza delas, né? Eu ia dizer, primeira coisa é o aspecto bonito e lúdico, que elas Sim. parecem joias aí, porque elas são lindas demais, né? Esse aspecto bonito aí, visualmente, desse tipo de produto. A outra questão bem legal, Larice, é que dentro de cada pérola dessa, você falou aí de todas as versões que vocês têm aí na Sovitá, vocês vão ver que elas têm cores diferentes, então elas são muito bonitas. E dentro de cada pérola nós temos milhões de nanopartículas, tá? É muita nanopartícula. E se vocês forem olhar, ela é pérola e ela está disposta num sérum transparente. Então, as embalagens que nós recomendamos para o uso são embalagens que elas vão sugar essas pérolas, as pérolas elas passam por dentro de uma cânula e quando você vai fazer o pump dessa embalagem, essa embalagem ela já tritura, então a pérola já vai sair no formato de um sérumzinho, tá? Então, a partir desse sérum, o que vocês vão ter? Vocês vão ter todo o desempenho de ativos encapsulados que vão estar permeando na tua pele, fazendo todo o desempenho. Então, cada versão dessa de pérolas tem uma finalidade, né? Eu vi também que antes alguém comentou que gosta muito das de resveratrol. E a de resveratrol, ela é fantástica, sobretudo para esse momento de verão. Por quê? Porque o resveratrol é um excelente antioxidante. Se você for ao sol, se expor demais ao sol, perdeu a hora e deu uma queimadinha, o resveratrol é um ativo super importante para você recuperar a saúde da tua pele, tá? Aliás, quando a gente tem ativos que têm essa ação antioxidante, anti-inflamatória, é importante e que você aplica em associação ou com filtro solar ou após a exposição no sol, você reduz em muito o potencial de desenvolver aí um câncer de pele. Então, assim, associar esse tipo de produtos na tua rotina, na tua prática aí de uso nessa época de verão, é extremamente importante e saudável, né? Porque é um cuidado a mais que a gente está tendo aí com a Cada nossa uma pele. ela tem um efeito, né? Ela tem uma ação, né? Por Sim, exemplo, ácido hialurônico tem uma uma ação aí ação. mais hidratante. Uma que eu gosto bastante de usar é a Golden Blue. Fora o cheiro, que é maravilhoso. Maravilhosa a azulzinha. Vamos... Sim, Maravilhoso. O azulzinha, cheiro não tem maravilhosa. igual. E aí, para aplicação, É o cheiro muito de bom, geraniol, né, muito. Larice? É o cheirinho do geraniol. Então, o geraniol é um dos componentes mais utilizados também aí na perfumaria. O cheiro dele é super agradável. Ele é um cheirinho natural. E o que é muito interessante dessa pérola do Golden Blue? Ela é oriunda, né, de um óleo essencial, extremamente performático em ação antisséptica. Então, por exemplo, o teu filho, tua filha tem acne, né? Ela é uma forma muito natural de você tratar esse tipo de acometimentos, né? E, por exemplo, uma outra que eu gosto muito, a minha favorita, vou dizer, é a retinol. Eu adoro a pérola de retinol. E o que a pérola de retinol tem de vantagem? Ela tem uma dosagem de retinol, que é uma dosagem que está, assim, menor do que a máxima permitida por Catex, né?
mas ela tem uma desenvoltura extremamente performática. O fato de ela estar em um sérum e num formato de pérolas, vocês vão ver que todas as pérolas, quando vocês aplicarem, o que acontece? Ela forma um filme, uma película protetora. Então, ela pode ser usada, por exemplo, como um primer. Ela é muito legal, ela dá um efeito tensor, gostoso. A cosmética da pérola, ela é muito boa. E essa de retinol, então, ela tem essa dosagem muito interessante que vai dar performance em termos de resultado clínico sem você ter nenhum tipo de reação adversa, né? Porque as pessoas que têm pele mais sensível, às vezes se expõem ao uso de algum ativo que é um pouquinho mais forte, como é o caso do retinol, pode desencadear um pouquinho de vermelhidão. No caso das pérolas, não, né? Inclusive, os ativos nano têm essa vantagem, né? Porque como eles tratam um pouquinho mais profundamente, eles não vão desencadear aquele processo de vermelhidão e de incômodo que muitas pessoas têm. O mesmo acontece, por exemplo, com os hidroxiácidos, né? Que normalmente a pessoa usa, fica com aquela pele vermelha, ou em alguns casos ela começa a descamar para fazer a renovação celular. E aí, às vezes, vem perguntas para a gente assim, mas se a minha pele não está descamando, não está vermelha, não está irritada, será que ela não está funcionando? Ela está funcionando sim, só que ela está funcionando de uma maneira que você tem conforto no uso desse produto e você vai ter um resultado melhor do que se você estaria expondo a tua pele àquele desgaste, aquela vermelhidão, aquela coceira. Tá? Então, isso são vantagens, de fato, que a gente tem com os ativos Tem muitas nanoencapsulados. pessoas que acham que precisa ter um efeito assim na pele para você ver que o produto ali está realmente agindo e está fazendo efeito, né? Só que não é isso que acontece. A gente não É, precisa ter essas reações para a gente poder falar que o produto ele é realmente muito bom. isso mesmo. É, porque muitas vezes essas características elas são sinalizadoras, mas não são elas que Uhum. entregam o benefício, né? Por exemplo, a questão de você usar um ácido na pele que te dá essa vermelhidão, essa descama e tudo mais, ele está sim fazendo um efeito muito de superfície. Nós atuamos um pouquinho mais profundamente e realmente são resultados visíveis, mas com muito conforto. Então, até muitas vezes um creme corporal que esquenta, né? Tem ativos que têm essa função de sinalizar, mas não são esses mesmos ativos, esses mesmos componentes que vão fazer você queimar a gordura, você reduzir medidas, você tratar uma Sim. celulite, né? São coisas diferentes. E o que a Nanovetore se propõe realmente é ter ativos performáticos que, por sua estabilização, por sua melhor permeação, realmente entreguem resultados mais rápidos e resultados bastante Ó, uma efetivos. pérola que também é muito interessante, talvez agora, né, pro verão, tudo, é a de cafeína, né? É colocar aí um biquininho, né, ir pra praia, Com certeza. redução de É, isso aí, com celulite. certeza. Celulite. A cafeína é uma pérola muito legal, gente, que ela atua muito na melhoria Uhum. da microcirculação, né? A cafeína por si só tem esse benefício. Então, é uma pérola que nós testamos em teste clínico, a melhoria dela na questão de redução de olheiras. Então, é uma pérola que você usa muito bem para face, sobretudo região de olheiras, e para a área de celulite, porque ela ajuda muito nessa questão da melhora da microcirculação. Então, você tem aí uma pérola dois Sim. em um que você pode usar tanto no rosto Elas quanto no apresentam corpo. alguma contraindicação? Não. A única, assim, que realmente, para quem tem pele mais sensível, que eu recomendaria é a de retinol, você dá preferência para o uso Uhum. noturno. As outras você pode usar tanto diurno quanto noturno, não teria problema. E mesmo a retinol, se você aplicar e aplicar um filtro solar, você não Aplicar. tem problema nenhum, Tá. tá? Não vai te ocasionar fotossensibilidade, pode Uma usar coisa importante tranquilamente. também que a gente pode falar é que é um produto fácil para a farmácia, né? Que são produtos já livres de manipulação. Então a farmácia só compra e invasa, né? Em embalagem específica, como você disse, para poder realmente ter aquele sensorial de sérum, né? Ao estourar a pérola e ter aquele sensorial com a pérola estourada. Isso. E é de fácil manipulação. A farmácia não precisa ter aquele trabalho de ter que fazer um creme, por exemplo. É só envasar e vender. Fora que elas ficam lindas ali envasadas. Com certeza, é um excelente, inclusive um excelente presente Sim, de Natal, né? Olha, se você
der um presente de Natal, uma pérola dessa para sua, enfim, mãe, amiga, esposa, quem quer que seja, para os homens também, tá? Porque uma vez eu já fiz uma live aqui com um doutor no passado, ele falou pra gente que a preferida dele era Golden Blue, e ele usava mesmo. Então, assim, os homens também gostam de se cuidar, gente. E é um presente bonito e um presente que certamente eles vão usar e vão gostar, e vão querer comprar mais, porque realmente é um produto que vai de certo modo, nos viciando pela performance que ele tem, né? Ele é um produto que não fica nada melecado, ele absorve rapidamente, então, assim, é muito bom. Recomendo fortemente que vocês Ó, a experimentem. Tainá tá perguntando se a de cafeína, ela realmente pode ser aplicada nas olheiras, que ela não sabia dessa informação. Pode e deve. Inclusive, o nosso estudo ele foi feito bem para a região de olheiras, então ela é ótima. Pode sim. Deixa eu ver se tem mais Pode usar para olheiras. Se existe algum nano encapsulado de via oral. De via oral, assim, ó, a nanovetores, o nosso foco é a aplicação tópica, tá? A gente está agora numa fase de implantação da área farmacêutica, e aí nesse segundo estágio da empresa a gente vai sim começar a desenvolver, né, os ativos para uso oral. Nesse momento, todos os nossos ativos são de via tópica, para uso tópico. Quando a gente fala de base transdérmica e a gente coloca aí o ativo nanoencapsulado, ele tem uma maior absorção? Assim, a base transdérmica que ajude a melhoria de permeação, ela tem a sua proposta para ativos que não são nanovetorizados. Então, o que é a recomendação que eu dou? Não tem necessidade porque a própria nanotecnologia, ela já faz, né, essa proposta de ajudar. Mas se você, também não vejo contraindicação, né? Não vejo contraindicação, mas não se faz tão necessária porque o próprio carreador, a própria nanotecnologia, ela tem essa proposta de fazer melhorias de permeação, o que não acontece quando um ativo está livre, né? Claro que se você usar uma base que tem essa característica de maior ação transdérmica, talvez você vai ter uma permeação mais importante, né? Mas não que ela seja de fato necessária aí para o teu desenvolvimento. Tinha uma outra pergunta que era sobre em questão de solubilização do ativo, mas como você tinha dito, não precisa ser solubilizado, né? É um produto aí que é só ser incorporado. Não. Só ser incorporado, você pode inclusive incorporar no final da tua formulação, né? A nossa recomendação é que você faça toda a sua fórmula e que no final da etapa das incorporações você incorpore o ativo da nanovetores, homogeneize bem a tua fórmula. Ai, que legal. É muito prático. Ai, doutora, eu adorei nosso bate-papo. Muito bom, né? Ai, muito obrigada, Ai, que viu? joia, que bom! Ó, deixa eu só ver bom. que eu acho que tem mais uma pergunta. Imagina, vamos ver se tem mais perguntinhas. Vamos ver se tem Posso mais. usar os produtos nano antes da maquiagem ou tenho que retirar antes? E também as pérolas, se também pode ser usadas. Pode usar. E as pérolas, pode usar inclusive como um primer, tá? As pérolas eu gosto muito de usar como um primer, porque você vai ver que ela já vai dar um efeito lift na tua pele e depois você faz a maquiagem, tá? Não precisa tirar. Inclusive tem muitas empresas que têm desenvolvido a própria maquiagem já com um ativo nano, que você pode funcionalizar. Então, por exemplo, está desenvolvendo uma base com filtro solar, alguma coisa assim, incorpora os ativos nessa base, já torna esse produto mais multifuncional, já é um produto que vai ter a proposta de proteger, de clarear, de dar um efeito lift, né? Nós temos muitos ativos com efeito lifting, nós temos ativos que são muito interessantes, que é, por exemplo, o próprio Demai, né? Um ativo bastante conhecido também do setor magistral. Ele também é um ativo que, por vezes, tem aí o problema do odor, e ele encapsulado, assim como a gente falou da cisteamina, ele encapsulado oclui o odor desagradável e ele melhora muito a performance. Então, também é um ativo muito legal de ser utilizado, de ser incorporado aí nas suas Até formulações. aquela pérola de caviar também, né? Que dá aquele efeito Cinderela, né? Que é o... Já dá para ver instantaneamente depois que você aplica. Isso. Aplica e já percebe o benefício aí realmente do uso do produto, né? Então, assim,
essa tecnologia das pérolas, ela é muito interessante, né? Muito performática, até nesse que a gente estava comentando do teste clínico do retinol, nós fizemos assim com obtenção o teste acompanhando as imagens, e realmente essas linhas de testa, de os pés de galinha, uma performance muito boa. E realmente é o tipo de produto que eu que gosto de usar, se eu deixo um pouquinho de usar, eu já noto que a minha pele muda. Então, assim, é o tipo do produto que eu já incorporei na minha rotina cosmética, porque para minha pele se adaptou super bem e dá uma Boa, entrega né? realmente de impacto aí para o que eu quero, né? Muito boa. Outra coisa muito legal aí para o setor magistral, eu tenho percebido, eu tenho uma filha de 15 anos, né? Então, assim, elas estão muito na questão do skincare, o que usa, que ativos usa, então elas pesquisam muito nas redes sociais, o que está na moda, o que está aqui, então com bastante frequência elas vêm querendo, eu vi que isso aqui é bom, isso aqui também, então olhar para esse público, né, ter as formulações específicas para essa idade aí de adolescentes, jovens, também é muito legal, cada vez elas estão atentas a começar a se cuidar mais cedo, né? E um fenômeno que a gente observa de uma maneira até um pouco impactante é a questão de aumento de Estéticos. procedimentos de Sim. harmonização facial, de procedimentos estéticos de harmonização, injeção de ácidos e preenchimentos em pessoas Jovens. muito jovens ainda. Então, o que eu tenho sempre comentado, né? Eu acho que num primeiro momento, principalmente nessas peles mais jovens, a gente deveria sim começar com uma boa linha cosmética, produtos adequados, convenientes para essa idade, porque elas têm aí então, a pele muito jovem, mas já querem se cuidar. E muitas vezes acabam se expondo a alguns procedimentos que Sim. nem é recomendado para essa idade e que às vezes pode gerar impactos que não são tão interessantes, né? A gente percebe que realmente com essa disseminação de harmonização, tem se expandido para profissionais que às vezes nem estão tão qualificados para fazer esse tipo de intervenção, e a gente tem notado um fenômeno que se chama desarmonização, que é aquela coisa que você aplicou um ácido hialurônico de forma equivocada, você tem que usar a enzima hialuronase para desfazer aquele ácido hialurônico. Então, assim, como está sendo o nosso olhar para esse público e o quanto que nós, né, farmacêuticos, as pessoas que trabalham com o setor magistral, como é que nós estamos vendo isso e como que nós podemos contribuir com produtos que tragam, de fato, a satisfação desse público, sem a necessidade de estar expondo eles de maneira precipitada a esse tipo de intervenção, né? Então, aí fica, às vezes, até uma reflexão para quem nos acompanha, que é um público que precisa e que nós temos, sim, a nanotecnologia dá um incremento muito interessante para esse tipo das dores que eles têm. Muitas vezes é uma São pele coisas oleosa, simples, uma né? pele mais acneica. São Então, coisas que dá para coisa ser simples, resolvido aí né? com É um uma efeito. formulação e que acaba não tendo essas informações e já passa diretamente aí para um procedimento estético. Isso. Isso mesmo. Acho que essa reflexão ela é muito válida. Um outro ponto, Larissa, que eu gosto muito de falar é a questão de região de pescoço, né? Porque muitas vezes a gente trata rosto, a gente trata e a gente esquece o pescoço. E o pescoço, ele é meio difícil. Nós temos uma associação de produtos que é muito, muito interessante. Eu não sei se vocês têm aí na Sovitá ele como forma, porque a gente tem ele também no granel, se for interessante. Eu não sei se vocês já trabalham com ele. É uma associação do Nano Uplift com o Nano Demai. Não sei se vocês têm essa associação aí, mas se não, A a gente pode conversar associação, depois, porque ela é não, mas a muito gente boa. tem os ativos. Sim. Tem os ativos. Então, assim, o que nós fizemos aí na Nano? Nós desenvolvemos uma fórmula que vocês podem aplicar aí na farmácia também. Nós utilizamos 15% do Nano Uplift e 15% do Nano Demai, DNV Demai. E a performance dele para a região de pescoço foi fantástica. Então, né, são cuidados que a gente pode introduzir aí na nossa rotina cosmética que vão nos dar uma jovialidade, né, uma longevidade maior no sentido de uma beleza natural aí que a E é uma gente região que tanto a gente busca. acaba esquecendo, né? Realmente. Tô parando para pensar aqui, até eu Sim, também já esqueço de é. de cuidar ali do pescoço. Eu às vezes esqueço e aí
E esse é um que, assim, eu deixo de passar o meu Demaicon Uplift e meu pescoço já começa a reclamar. Então, eu cada pouco tenho que relembrar e voltar a usar, e aí, puxa, fica legal, né? Porque até as intervenções futuras, né, para Sim, quem já está com a pele um pouco mais madura, às vezes o pescoço você não tem muitas opções de tratamento, né? Ou você faz uma sim. plástica, alguma coisa assim, mas já é uma região mais difícil de tratar. Então, começar a cuidar cedo dele com ativos que realmente entreguem benefícios é algo E que fora que a vale gente muito a tem pena. várias opções, né? Aí tem um mundo de opções para a gente poder utilizar os Sim, ativos da Nanovetores. sim, sim, com certeza, né? E eu acho que a grande vantagem aí para o setor magistral é o que a gente falava antes, né, Larissa? A possibilidade de você fazer uma sinergia desses É a ativos nossa, que a gente fala, a nossa encapsulados, medicina porque personalizada, né? Uhum, isso. Sem incompatibilidade, sem você ter aí aqueles desafios. Eu sei que para o farmacêutico magistral, às vezes é uma dor de cabeça você estabilizar uma fórmula que vem uma prescrição com componentes que são sim. incompatíveis, né? Você tem um desafio enorme. Então, a nanotecnologia, ela ajuda nisso, te dá mais versatilidade, mais conforto, mais praticidade, Uhum. para você ter fórmulas de fato multifuncionais. São fórmulas que realmente você pode usar para várias finalidades. Tem um outro ativo muito interessante que a gente lançou, que eu até esqueci de pedir se já está no Hum, portfólio de vocês, Larissa, que é o Redensifier. eu Será que acho que já não. está? Esse também é lançamento. Ele foi lançado juntinho Uhum, com o Hyaluronic, mas ele é um ativo muito legal porque ele foi desenvolvido para ser aplicado em pele e em cabelo. Então você pode muito facilmente aplicar, desenvolver uma espécie de uma água, né, uma água micelar ou até uma água termal, alguma coisa nesse sentido, e você aplicar esse produto para borrifar em cabelo e em pele, dando um resultado fantástico, né? Público masculino que quer se cuidar, mas que não tem aí muita sim. paciência, que nós mulheres temos às vezes de ficar passando aí todos esses produtos, esse ritual aí de beleza e de cuidado, ele é algo prático com um bom desempenho. Então, depois a gente conversa se você ver que Sim, essa live surtiu efeito, o pessoal quiser aí experimentar o Redensifier, a gente conversa aí para vocês introduzirem também pode no deixar. portfólio de vocês aí da Sovitar. E o legal que você falou do cabelo é que a gente tem ativos também, né? Que podem, além de utilizar na pele, a gente também pode utilizar no cabelo. Por exemplo, o nanoácido hialurônico, né? Sim, Eu estava até conversando esses dias sobre isso, né? com Da aplicação certeza, dele em formulações capilares. com certeza. Sim, sim, porque ele vai ajudar a fechar poros, a reconstruir Sim. aquela estrutura do fio. Então, assim, tem muitos ativos que eles cabem muito bem numa aplicação capilar, né? Então, com certeza. Ó, só para falar para todo mundo que se vocês precisarem de material, né, um material mais técnico sobre os produtos, podem solicitar aqui no Instagram que a gente entre em contato para poder mandar os materiais, que aí a gente manda nosso portfólio para vocês poderem dar uma olhada aí de todos os ativos da Nanovetores que a gente trabalha, tá bom? Doutora, muito obrigada, viu, por esse tempinho, por ter vindo aqui conversar comigo e tirar Imagina, todas eu que essas dúvidas que a gente agradeço. tinha. Imagina, eu que agradeço. Acho que é muito Sim. bom de tempos em tempos a gente fazer essa conversa, né? Até para desmistificar, né? Embora eu já trabalhe há muitos anos com nanotecnologia, eu vejo que ainda Uhum, é uma ciência, ainda é uma uhum. tecnologia muito nova, né? Então, assim, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente consegue explicar, consegue mostrar, eu acho que para quem nos assiste aqui hoje, claro, uma live a gente não consegue trazer imagens, não consegue trazer gráficos, não consegue trazer os Que resultados é de antes muito e legal, é depois, que a gente muito tem muitos legal. aqui na Nanovetores, Até que é porque muito legal, né? sim, Os com comparativos, relação aos materiais, por os exemplo. comparativos de ativo Sim, livre tem tudo. encapsulado. Isso, então vocês podem, Foto do tem antes e tudo aí, vocês podem depois. pedir para É muito bom, Sovitar dá fotos. para ver bastante a Isso. diferença. Eu, enquanto a gente não compara como é a performance de um artigo livre do encapsulado, a gente não tem muita ideia, mas a gente Uhum. tem muitos testes, por exemplo, na questão de síntese de colágeno, na proteção de colágeno, na longevidade celular, para retinol e para vários ativos, para vitamina C. Então,
quando você se depara com esse tipo Sim. de estudo comparativo, vocês vão ver o quão superior é trabalhar com a nanotecnologia, né? Então, isso é satisfação para o teu cliente direto, né? Pensando aí em quem está nos ouvindo e que tem aí as farmácias de manipulação, é você realmente fazer uma fórmula que o teu cliente goste muito, perceba resultados rápidos e que realmente ele acabe Sim. fidelizando aí também na tua farmácia, tendo a credibilidade do Uhum. farmacêutico que manipulou e desenvolveu essa fórmula para ele. Então, isso é muito, é o que a gente faz, é exatamente isso, é pensando lá na pessoa que está Facilitar, usando, né? que vai realmente gostar Isso. e vai se sentir bem. Ai, obrigada, viu, Isso mesmo. doutora? Então, imagina, obrigada a vocês, né? Um bom Para final de você ano. A gente já também, está é. indo agora para o Pois é, final de né? ano, Mais um. tá bom? Mais um, muito Ai, sucesso muito aí para a obrigada. Sovitar. E nós ficamos aqui na Nanovetores à disposição de vocês, se vocês Ai, muito precisarem aí, obrigada. contem Digo conosco. mesmo para vocês. Obrigada também. Obrigada, foi um prazer Só realmente. para falar com relação aos produtos da Nanovetores, né? A gente encontra em farmácias de manipulação. É só solicitar na farmácia de manipulação, falar que precisa de ativos nanoencapsulados que são da Sovitar, que você vai ter aí esses ativos maravilhosos nas suas farmácias. Tá bom? Muito obrigada, viu, doutora? Eu vou deixar essa live salva aqui para quem não pôde assistir. Tá ótimo, Obrigada. então. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez Um pelo beijo convite, para Larissa. vocês E tudo de também. bom para vocês. Obrigada para os que nos Um beijo, assistiram. Tá tchau. bom? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.